A Convenção 74, ela teve o seu início, né, pela própria Organização Internacional do Trabalho em 1993, mas já em 91, aqui no Brasil, se discutia essa questão. Foi feito um projeto piloto aqui na região de Cubatão, chamado CIPRAM, né, que a Fundacentro participou na época, junto com outros órgãos locais, da indústria, a Delegacia Regional do Trabalho na época, e de lá para cá, houve assim um incremento muito grande nas discussões da Convenção 74. Infelizmente, chegou num determinado período aqui na região da Baixada Santista que esse assunto não teve a sequência que ele devia ter tido. Houve aí, vamos dizer assim, praticamente um esquecimento, motivado assim por muitas mudanças nos setores sindicais, nos setores de governo, e a gente vê hoje em dia que é necessário esse assunto ser retomado, porque a Convenção ela trata de um assunto muito importante, que é a prevenção dos grandes acidentes químicos, que eles estão ocorrendo de forma preocupante aqui na região. E no que preocupa não é somente a ocorrência desses acidentes, mas o potencial que a gente sabe que existe e não sabemos como é que está sendo gerenciado. Porque a Convenção prevê que esse gerenciamento seja público, seja feito aí participação de trabalhadores, indústrias e órgãos de governo e até organizações sociais interessadas. Hoje em dia você vê, por exemplo, aí a população que sofre com os grandes acidentes, como foi o caso de Guarujá, não existe um plano de emergência. Você pergunta para as pessoas o que você faz no caso de uma emergência, as pessoas não sabem, elas não têm conhecimento. Elas não têm conhecimento do direito que elas têm. E a Convenção 74, ratificada pelo governo brasileiro, por decreto, ela é regulamentada, ela é lei. O que acontece é que o Ministério do Trabalho também tem uma certa dificuldade nos últimos tempos de continuar com o processo de regulamentação, que é completar regulamentando os produtos perigosos não inflamáveis. E só para citar um exemplo, nós tivemos um acidente em Cubatão, com dióxido de enxofre que motivou várias internações e evacuação de muitas pessoas. Aí eu vejo assim a importância desse mecanismo, que ele precisa voltar a ser conhecido aqui na região como era no passado. A gente vê nessa questão de acidentes químicos o histórico tendo mostrado de que há problemas envolvendo acidentes químicos com o pessoal terceirizado. Há problemas, eu não posso citar para você exatamente qual setor, mas a gente sabe que há problemas porque muitas vezes o pessoal terceirizado ele não tem o mesmo nível de preparo para situações de emergência, de prevenção de acidentes que tem um funcionário, por exemplo, efetivo. E a própria OIT prevê que as pessoas que trabalham em área de risco, elas recebam o treinamento devido. Sejam terceirizadas ou não, elas devem ter o mesmo nível de conhecimento e preparo e participar das discussões. Se o acidente ampliado afeta o trabalhador, que é o primeiro, e a população externa, essas pessoas têm que saber dos seus direitos, têm que saber como é que elas têm que ser protegidas, correto? Então, existe aí mecanismo que a Convenção traz e que o governo precisa aplicar, não é? O governo precisa aplicar, é importante. Agora, o governo precisa aplicar, mas a sociedade também tem que conhecer que a mobilização da sociedade vai fazer com que o governo também se sensibilize, não é verdade? Então, o sindicato, fazendo um movimento sério, consciente, né, com relação a essa questão, eles vão sensibilizar os órgãos públicos e os homens públicos a trazer medidas aí para melhorar e tentar prevenir e não deixar que essa situação escape de controle, como tem acontecido ultimamente com os últimos acidentes, que são muito preocupantes aqui na região.